Primeiro livro de Reis, capítulo 8, então, no versículo 15, a Bíblia diz assim, vou esperar um pouquinho você encontrar, Primeiro Reis 8, verso 15, eu vou ler essa que está na sua tela, que é a nova versão transformadora, é a mesma, quer dizer a mesma coisa, só que com palavras mais contemporâneas, diz assim, em seguida orou, louvado seja o Senhor, o Deus de Israel, que cumpriu o que prometeu a meu pai Davi, pois lhe disse, desde o dia em que tirei Israel, meu povo, do Egito, não escolhi nenhuma cidade das tribos de Israel como lugar onde deveria ser construído um templo em honra ao meu nome. Contudo, escolhi Davi para reinar sobre meu povo Israel. Salomão disse, meu pai Davi queria construir este templo em honra ao nome do Senhor, o Deus de Israel. Mas o Senhor lhe disse, sua intenção de construir um templo em honra ao meu nome é boa, mas essa tarefa não caberá a você. Um de seus filhos construirá o templo em honra ao meu nome. O verso 20 diz assim, o Senhor cumpriu sua promessa, aleluia, pois eu sou o sucessor de meu pai, Davi, e agora ocupo o trono de Israel, como o Senhor havia prometido. Construí este templo em honra ao nome do Senhor, o Deus de Israel. E o 21 diz, e preparei nele um lugar para a arca, que contém a aliança que o Senhor fez com nossos antepassados, quando os tirou do Egito. Amém, irmãos? Pai, fale conosco hoje por meio da tua palavra. Eu peço a tua graça, a tua unção e direção. Espírito Santo, estás livre, tens a liberdade para tratar, para convencer, para, ó Deus, alterar, ajustar, alinhar a nossa vida para o destino e o propósito que tens para nós. E tens a direção da minha vida também, Senhor, aqui. Dê-me sensibilidade para ouvi-lo e seguir a tua direção, a fim de que todos sejam tocados, curados, ó Deus, para a glória do teu nome eu te peço e eu te agradeço. Diga amém. Graças a Deus. Pode se assentar, meu querido. Graças a Deus. O versículo que quero destacar nesta noite é o versículo 18, que diz que Davi, ele tinha uma intenção de edificar um templo, uma casa ao nome do Senhor, e ele fez bem em o propor no seu coração. Sabe, gente, todos nós precisamos na nossa vida ter um sonho. O tema de hoje, ou o título de hoje é, você faz bem em sonhar. Diga assim, eu faço bem quando estou sonhando. Amém, irmãos? Todos nós precisamos sonhar. Desde criança, quando criança, na verdade, a gente não vê limites na vida. Eu quero ser um médico, eu quero ser um bombeiro. Eu quero ser um piloto de avião. Não vê dificuldade nenhuma. Com o passar do tempo, às vezes nós sofremos algumas frustrações, ou então nós sofremos uma educação limitada, por um sistema, ou pelos nossos pais, ou pelos recursos materiais, e nós começamos a imaginar então que aquele sonho é impossível, mas é uma mentira. Na verdade, se você pode sonhar, Deus pode realizar. Diga assim, se eu posso sonhar, Deus pode realizar. Diga mais forte, com mais certeza, diga assim, se eu posso sonhar, Deus pode realizar. Amém, irmãos? Então a Bíblia fala de Davi. Davi foi um homenzinho, um pastor de ovelhas, chamado por Deus para ser o futuro rei de Israel. A Bíblia diz que ele recebeu a unção através do profeta Samuel. Logo em seguida, começou a atender ao rei. Depois ele venceu um gigante chamado Golias. Passaram-se vários anos, ele chegou de fato ao trono de Israel. A Bíblia diz que ele reinou 33 anos
sobre Judá e 7 anos em Israel, ou vice-versa, talvez eu troquei Israel e Judá, mas ele reinou por 40 anos entre Israel e Judá. Então este homem chamado Davi teve muitas vitórias, muitas conquistas, muitas coisas boas aconteceram na vida dele. Também teve dificuldades, também errou, falhou, cometeu um adultério, um homicídio. Por causa disso, ele teve problemas, colheu aquilo que semeou, sendo seu filho Absalão se levantando contra ele, querendo tomar o lugar dele. Ele perde o filho numa batalha, ele chora a morte de Absalão. Ele tem problemas com Amnon, com a sua meia-irmã Tamar, que também por causa desse erro dele, o rapaz acaba sendo morto. Existem uma série de dificuldades, de lutas. Ele tem que fugir do filho dele Absalão. Mas depois que toda essa tempestade passa, ele já está com uma certa idade, ele supera essas dores da vida dele. É interessante nós lembrarmos aqui, irmão, que não precisa ser rei para passar por problemas e dificuldades, e não precisa ser apenas súdito também para passar por problemas e dificuldades. Mas a Bíblia diz que ele já agora estava em paz, ele já estava terminando a sua vida, ele poderia agora aposentar, ele poderia dizer: agora eu vou desfrutar de tudo que eu construí. O seu palácio estava ali. A Bíblia diz que ele tinha construído uma casa para ele, uma casa para o rei morar. Então é uma casa luxuosa, suntuosa. Ele tinha preparado, ele tinha soldados para a batalha, para a guerra. Ele tinha muitos servos e servas, tinha filhos. Ele tinha tudo, irmão, estava tudo tranquilo a vida dele. Ele poderia dizer: agora só resta eu esperar o último fôlego e morrer e desfrutar da vida. Mas ainda assim, irmãos, ele não fez isso. Ainda assim, na sua já idade mais avançada, ele teve um sonho. Ele colocou uma ideia diante do profeta Natã, dizendo assim: eu quero construir para Deus um templo, aonde eu possa colocar a arca da aliança. A arca da aliança simbolizava a presença de Deus. Eu quero construir um templo, porque não faz sentido eu estar na minha casa luxuosa aqui e a arca ficar em barracas, em tabernáculos. Eu quero construir um templo para Deus. Que intenção boa, não é? A Bíblia diz que o Natã, o profeta, ouviu e falou assim: é legal, eu acho que está certo mesmo, convém mesmo. Mas naquela noite o Natã foi dormir, o profeta, e a Bíblia diz que ele teve um sonho e Deus falou para ele: você fala para Davi, para o rei, ele não vai construir o templo, porque ele derramou muito sangue na terra, e não é esse o propósito que eu tenho para ele, mas o filho dele vai construir. Então o Natã, o profeta, vai falar com o rei e fala: olha, rei, é o seguinte, Deus, ele falou não, Deus não quer que você realize esse projeto aí, esse sonho não. Não é isso que Deus tem para você. Irmãos amados, como é difícil quando às vezes na vida a gente ouve um não. Quando você vai procurar ter um bom emprego, uma boa oportunidade de trabalho, e a pessoa chega e fala: não, aqui não dá para você, sinto muito, não dá. Quando você às vezes pede ou precisa de uma promoção, tem até mesmo direito, e às vezes diz não. Ou quando você vai abrir um negócio e de repente não consegue abrir um negócio. Você vai fazer uma faculdade e não consegue passar no vestibular ou na prova da OAB, não é? E de repente Deus tem um outro plano para a gente. É difícil quando a gente ouve não, às vezes da noiva, né? Na hora de casar ali, ou antes de casar, claro. Não, eu não quero. Meu Deus do céu, terrível, difícil, frustração. Quando às vezes os filhos pedem alguma coisa para o pai e o pai fala não, a mãe fala não, ainda não. É difícil. Isto gera uma frustração no nosso coração, porque acaba negando aquela expectativa que a gente tinha. Eu vou lá, eu vou fazer a viagem e tal, vai dar certo. E aí na hora cancela o voo. É impossível fazer a viagem, não dá certo.
né? Aquele ministério específico que a gente tem, que a gente quer exercer no corpo de Cristo, no reino de Deus. De repente Deus fala não. É difícil, irmão. É difícil quando às vezes a gente se vê limitado, então, por causa da frustração, a nossa mente fica difícil, o nosso corpo físico, espiritualmente nós nos vemos limitados. A gente percebe na Bíblia alguns homens que não realizaram tanto quanto gostariam, até porque a Bíblia não é um conto de fadas, não é um conto da carochinha, não sei como é que fala, não é? Não é um livro mentiroso, mas é um livro de realidades. A Bíblia diz que Moisés, por exemplo, ele lutou, irmão, tirou o povo lá de Israel, andou, peregrinou 40 anos no deserto, aturando a dureza de coração, a dureza da coluna daquele povo que não se rendia a Yahvé, sempre queria voltar atrás, pecava, e Moisés sofre tudo isso, dá a vida por eles, dizendo: se o Senhor acabar com eles, risca o meu nome do teu livro, eu não quero mais nada. Moisés, ele sofre toda aquela pressão, aquela dificuldade, batalha espiritual e tudo mais, e já na sua velhice, a Bíblia diz que ele vê a terra prometida, depois de 40 anos no deserto, e Deus fala assim: olha, você está vendo a terra, mas você não vai entrar lá. Nossa, irmão, dá um negócio, um revertério na gente, uma náusea, não dá? Uma vontade, né, de falar às vezes algumas coisas, mas como assim? Não. A Bíblia fala também de Jeremias que pregava, ensinava, mas o povo não se arrependia, não se convertia, e não aconteceu, tanto que ele começa a chorar, e escreve as lamentações de Jeremias, porque se via algumas vezes frustrado. A Bíblia diz que alguns heróis da fé morreram, lá em Hebreus 11:9, morreram sem ver a promessa se cumprir. Mas é interessante que mesmo estes tais que eu acabei de falar, Moisés, Jeremias, Paulo, heróis da fé, mesmo sem ter visto a promessa se cumprir, eles nunca deixaram de sonhar, eles nunca deixaram de acreditar que no estalar de dedos, bastava uma palavra de Deus, um movimento do céu, alguma coisa, um anjo chegando, algum milagre poderia acontecer. Então eles jamais desistiram de sonhar. E o primeiro ponto da mensagem de hoje que eu quero deixar para o seu coração: nunca deixe de sonhar, nunca deixe de acreditar, porque a Bíblia diz que tudo é possível para aquele que crê em Deus. Então você observa que a sua força é do tamanho do seu sonho. Se o seu sonho é pequeno, a tua força também. A Bíblia diz em Provérbios 24:10: a tua força será pequena se no dia da angústia você for fraco. Ou, se no dia da angústia se mostrar fraco, a sua força será pequena. A força de um homem, a força de uma mulher, a força de um ministério, de uma igreja, está na capacidade da igreja de acreditar, de sonhar que Deus opera e que Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e eternamente. A força de uma empresa, de um empresário, de um governante, de um gestor, está na capacidade de ele sonhar e acreditar que as coisas podem melhorar e que ele pode chegar aonde Deus quer que ele chegue. Então, o seu sonho, ele determina a sua esperança. Quando uma pessoa tem um sonho, ele tem a esperança, ele carrega a esperança, mas não é pesada. A esperança para quem sonha é como uma pluma, é muito leve, porque ele sabe, ele carrega dentro de si: vai acontecer, eu vou viver um milagre, Deus está no controle, o céu não está em crise, grandes coisas estão por vir. Se Deus é comigo, quem será contra a minha vida? Eu estou esperando o melhor de Deus, e Deus tem o melhor para aquele que sonha, aquele que acredita. Se você pode sonhar, Deus pode encher você de esperança. Aleluia, glória a Deus. Quando uma pessoa
ela tem um sonho, um projeto, ela alinha, ela ajusta o seu caráter para chegar à realização do sonho. Quando uma pessoa tem um sonho, ele quer ser cheio do Espírito, ele quer ter um ministério, sabe assim, frutífero, profícuo. Ela é uma pessoa que vai alinhando, vai santificando a sua vida, vai cortando as arestas, passa a orar mais, jejua mais, está na presença de Deus nos cultos, tem prazer em estar diante de Deus. Ele tem as suas dificuldades físicas, as suas tentações, as suas provações, mas ele entende que cada vez que a fé é provada, o Deus está dando a ele a chance de crescer um pouco mais. Quando uma pessoa ela sonha, ela avança para o seu futuro. O apóstolo Paulo fala assim em Filipenses 3, 13 e 14: uma coisa eu faço, eu esqueço das coisas que ficam para trás e eu avanço para aquilo que está diante de mim. Eu prossigo para o alvo, para o prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Então você observa que Paulo, ele tinha um futuro, ele tinha uma frente, ele tinha um horizonte, ele tinha um alvo. Quando uma pessoa deixa de sonhar, ela não tem alvo, aí ela fica vivendo do passado. Oh céus, oh dia, oh azar lá atrás que foi bom, aquilo que era igreja, aquilo que era avivamento. Naquela época a gente ganhava dinheiro, como que as coisas eram boas, eu tinha energia, eu tinha saúde. Agora, mas quando a pessoa, ela tem ela sonha, ela projeta os seus olhos para frente, igual a visão da águia, ela não fica olhando nem para a direita, nem para a esquerda, nem para trás, ela se esquece o que ficou para trás, ela avança para aquilo que está à sua frente, e isto certamente é a cura para a depressão, para a angústia, para o desejo suicida. Pessoas que deixaram, pessoas que estão em depressão, desejo suicida, querendo morrer, se vingar, brigar, matar alguém pela frente, é porque perdeu a capacidade de sonhar. Mas hoje Deus vai abrir os nossos olhos para aquilo que está à nossa frente. O nosso general é Cristo, Ele já está lá, nós vamos seguir os seus passos e vamos conquistar para a glória de Deus. Eu creio. Nada pode roubar a sua capacidade de sonhar. Diga assim: nada pode roubar a minha capacidade de sonhar. Não importa se você não tem dinheiro. Às vezes quem tem menos dinheiro é quem mais sonha. Porque o sonho não custa dinheiro. O sonho custa a fé, a confiança em Deus. Quando a gente sonha, não importa o lugar onde nós estamos. Não interessa se você está no Brasil, se você está na Austrália, se você está na Dinamarca, ou você está no Paraguai, ou você está na África do Sul. Quando uma pessoa sonha, não depende do local geográfico que ela está. Não é o sistema que vai trazer a realidade dos seus sonhos, mas é o Deus em quem ela crê e confia. E o nosso Deus é o Deus dos paraguaios, dos brasileiros, dos africanos, dos americanos, dos ingleses. Se você pode sonhar, Deus pode realizar. Por isso que às vezes você vê um atleta lá ganhando lá 100 mil, 300 mil por mês, que saiu às vezes de uma favela, de um lugar, de uma família que não tem pedigree, não tem sobrenome, ninguém sabe. Aparece a pessoa lá, vai jogar bola, aquele talento maravilhoso, e todo mundo fala: ei, que campeão e tal, né? Não, de onde você veio? O pastor Juarez sempre fala, né? Pode alguma coisa boa vir de Montemor, lembrando Nazaré, de onde Jesus veio, porque ninguém acreditava. Nazaré é um lugar geograficamente, culturalmente, economicamente pobre, desprezível, mas de lá cresceu o marceneiro ou o carpinteiro, filho de José, que se tornou a maior expressão do amor de Deus a toda a terra. Não importa onde você está, se você pode sonhar, Deus pode realizar. Mesmo que você sofreu dores, medos, traições,
abandonos, se você cometeu um adultério, se você cometeu um homicídio, mesmo que você esteja num cárcere, numa cadeia, que a tua família te abandonou, que ninguém mais te aceita, ninguém mais te quer, mas ainda assim você pode sonhar. O Davi, ele tinha sofrido essas dores, essas situações. Teve uma época que queriam apedrejar ele no caminho. Ele falou assim: deixa apedrejar. De repente Deus permitiu que ele me apedreja, deixa ele. Mas ainda assim ele continuou lutando, e depois que já estava idoso, estava querendo construir um palácio para Deus, uma casa de oração, um templo. Então, meu querido, o dia da angústia é o dia da consciência do pecado, que eu reconheço os meus erros, as minhas falhas. O dia da angústia é o dia do comodismo, é o dia onde eu não tenho vontade de fazer mais nada, trabalhar para quê, ganhar dinheiro para quê, ou seja, é o dia que eu deixei de sonhar e por isso me acomodei com a minha casinha, com a minha igrejinha, o meu grupinho, a minha musiquinha. Esse é o dia da angústia. O dia da angústia é o dia da alienação do propósito que Deus tem para a minha vida. Então, se você está vivendo hoje o dia da angústia, eu quero dizer que este dia hoje está acabando, o novo amanhecer está chegando, e virá alegria, os sonhos e os projetos de Deus para a sua vida, porque para o seu pecado, Jesus Cristo tem o poder de purificar e perdoar. Para você que está acomodado, Ele diz assim: levanta e anda em nome de Jesus. Para você que está se sentindo alienado, Ele está dizendo: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Deus é poderoso para fazer muito mais do que nós pedimos ou pensamos. Dá uma salva de palmas para Ele, acredita, meu irmão? Ninguém pode impedir você de sonhar. Esteja você num campo nazista a ponto de ir para a morte. Nós temos escritores que escreveram essas fases do desespero de ver as pessoas gritando e morrendo, e ainda foram capazes de sonhar e escrever livros, se tornaram servos de Deus, porque nada pode destruir os seus sonhos. Ninguém pode destruir os seus sonhos, a não ser você mesmo. Se você pode sonhar, Deus pode realizar, aleluia. Ainda que o seu sonho não se realize, é o segundo ponto: cultive a sua visão. Então Deus falou assim, eu vou repetir: ainda que o seu sonho não se realize, cultive a sua visão. Deus falou não para Davi: Davi, você não vai construir a arca. Davi poderia entrar em depressão, falar assim: Deus, o Senhor não me ama mesmo, não é? Eu sabia que eu ia terminar mal. Poxa vida, quanta coisa que eu conquistei para o Senhor. Está certo que eu errei, mas o Senhor poderia me dar. Ele poderia entrar em parafuso, dizendo assim: se eu não vou realizar, então ninguém vai realizar também. Vou cortar todos os gastos aqui, não vou falar para ninguém do meu plano. Não, ele cultivou a visão. Ele pensou assim: eu não vou construir, mas o meu filho Salomão vai construir o templo para Deus. Eu não vou realizar, mas o meu filho Salomão vai realizar o meu sonho. Então Davi, a Bíblia diz que ele preparou todo o material antes de morrer. Separou, comprou todo o material: ferro, portas, dobradiças, objetos de bronze, madeira de cedro, que era a madeira mais forte, mais nobre na época, mais cara e mais resistente. Ele comprou todo o material, deixou tudo certo para o seu filho construir. Outra coisa que Davi fez, ele preparou a planta, ele preparou o lugar onde seria o pátio, onde seria o lugar santo do templo, do templo, o lugar do depósito dos objetos, os andares inferiores, superiores, as salas internas. Davi, ele pegou uma planta, ele escreveu, ele desenhou, pediu para alguém desenhar e deixou assim prontinho para o seu filho Salomão. Está aqui a planta. Salomão, está aqui a matéria-prima.
Deus não quer que eu construa, mas você vai construir. E aí ele chama o Salomão e fala assim, vem aqui Salomão, vem cá um pouquinho. Ele chama o Salomão e fala assim, Salomão, meu filho, tenha o temor de Deus no seu coração. Não se desvie daquilo que é justo, do que é certo. Seja homem, seja corajoso, porque você vai ocupar o meu lugar e você vai construir o templo ao Senhor. E o templo vai ocupar esse lugar e você seja fiel, tenha integridade. Ele falou tudo para o seu filho, não teve medo de ser feliz. Não teve medo de confiar ao seu filho e deixou tudo pronto. Ou seja, quando Davi ouviu o não de Deus, obrigado Salomão, ele não se frustrou. Ele não entrou em depressão, em desespero. Mas ele falou assim, tudo bem Senhor, está lá em 1 Crônicas 28, tudo bem Senhor. Então o Salomão vai fazer. Salomão é a minha continuidade, não preciso eu construir, o importante é que seja construído. Ele estava dizendo assim, eu não preciso eu ser o líder, o importante é que seja feito. Esta é uma visão de reino, não é? Então, o Davi, além de uma boa intenção, ele tinha um desejo real. Ele aplicou o seu coração, o seu corpo, o seu tempo, os seus recursos, a sua energia física, para que tudo isso fosse canalizado, direcionado para a construção do templo. E Deus, quando ele fala assim para Davi, olha Davi, você fez bem em sonhar. Fale isso para o seu filho Salomão. O Salomão fala lá que nós lemos aqui 1 Reis 8, que Deus falou assim, olha, você fez bem em sonhar, você fez bem em projetar, você fez bem em planejar essa construção. Você não erra, você não peca por sonhar, pelo contrário, você faz bem em sonhar e em acreditar, só que você não vai realizar. Então Davi, mesmo sem conseguir, ele quer ser o homem que Deus deseja, que o Deus procura. Observe, meu querido, então nós precisamos também na nossa vida, talvez pelas dificuldades, pelas lutas, a gente não realize tudo aquilo que nós planejamos e queremos, mas ainda assim nós vamos até o fim, sem desistir, sem deixar de sonhar, sem deixar de acreditar. Continue pregando, ensinando os seus filhos. Continue orando pela salvação da sua família. Continue ensinando, trazendo a escola bíblica. Continue investindo. Você faz bem em sonhar. Avance. Quando a gente tem um sonho e não deixa esse sonho morrer, nós temos duas opções: ou olhar para trás ou ir para frente. Então decida ir para frente, esqueça o que ficou para trás, deixa este dia de angústia de hoje para trás e prossiga para o alvo. Eu não vou realizar, mas o meu filho vai realizar, porque melhor é a visão não realizada do que visão nenhuma. É melhor você ter uma visão e ainda que não realize, é melhor do que você não ter nenhuma visão. Porque se você não tem visão, você relaxa, como já falamos, você desanima, você entra em depressão, você não tem projeto, não tem ideais, não tem sonhos. Então, estar numa estrada é melhor do que na beira da estrada. A gente não é torcida, nós não somos coadjuvantes, nós somos aqueles que estão lá mesmo, como é que fala? Principais, nós estamos ali, vamos para o que der e vier. Deus, nós estamos juntos e misturados, não é assim? Está ligado comigo aí, irmão? Então acreditar, é melhor acreditar do que desistir da vida. Talvez você desistiu da vida, desistiu de algum projeto, de algum sonho, enterrou um talento seu, está esperando não sei o quê. A pandemia colocou muito sonho no buraco, na cova. Muitas pessoas deixaram de acreditar. Algumas igrejas fecharam, você sabia disso?
Alguns irmãos que estavam meio assim, que tinham até sonhos, desistiram dos sonhos, voltaram para o mundo, irmão. Voltaram para a bebida, voltaram para os costumes errados, os hábitos ruins. Alguns que estavam esperando, igual a música do Tim Maia, me dê motivo para ir embora, acharam na pandemia, vou embora, não quero saber mais da igreja. Não quero mais saber de Deus, da vida, não, agora eu tenho que me cuidar, senão eu vou morrer, vou pegar a pandemia. Né? Queriam um motivo e foram embora. Então a pandemia, as dificuldades, as lutas, as frustrações, fazem com algumas pessoas deixarem de sonhar. Mas eu estou aqui pregando, nós 4 que pregamos aqui hoje, que pregamos todo dia na live, que oramos por vocês na madrugada, que buscamos a Deus, que visitamos, que intercedemos, que doamos, sabe, que insistimos, que às vezes cobramos ali, puxamos a orelha com jeitinho para não machucar muito, mas precisa às vezes. Tudo isso estamos fazendo com amor, com fé, porque nós estamos sonhando. Porque se tivesse deixado de sonhar, eu não quero saber de mais nada. Quem quiser se salvar, se salva. Quem quiser se perder, problema dessa pessoa, eu estou salvo. O Davi estava assim, ele já estava rei. Ele não ia procurar um trono, ele já estava no trono. Ele já tinha o melhor suco, a melhor comida. Ele não tinha um alvo material mais que fosse desejável. Ele queria algo para a glória de Deus. Assim nós estamos aqui. E hoje Deus vai despertar você outra vez. Porque coisas grandes e firmes que não sabes, Deus tem preparado para mim e para você. E se nós ouvirmos ao Senhor e quisermos, vamos comer o melhor desta terra. Eu encerro dizendo o terceiro ponto. Davi não deixou a frustração contaminar o seu coração. A Bíblia diz que a raiz de amargura faz mal para mim e contamina você também. Assim como um vírus, há um contágio, a gente tem que tomar cuidado para não abrigar amargura no coração. Aqui, o Davi não ficou com a amargura de Deus, do pai, não ficou com a amargura do filho, com medo de perder a posição para ele. Ele não ficou com amargura com relação ao seu passado, e nem ao seu futuro. Ele foi trabalhar. Vamos preparar tudo, porque meu filho vai realizar. Ele vai construir. Ele então aqui recebeu, ou estava, e nós também podemos receber um despertamento para as possibilidades. O sonho nos dá impulso para realizarmos. Neemias, ele viu o povo dele sofrendo, sem muros e sem templo. Mas Deus colocou um sonho de reconstruir os muros. E se ele foi capaz de sonhar, Deus deu a ele os recursos, a equipe, a saúde, a inteligência, o poder, para ele reconstruir os muros e restaurar a dignidade do povo. A Bíblia nos fala, meu querido, que Jesus Cristo em nós é esperança de glória. Jesus é a esperança viva. Então aqui o Davi poderia dizer, eu não vou construir, mas eu fico feliz porque você vai construir. Jesus, ele falou assim, olha, vocês vão fazer milagres maiores do que eu fiz, porque eu vou para o meu Pai, mas vocês vão continuar aqui, vocês vão realizar também coisas maiores do que eu fiz. Ele não ficou amargoso, pelo contrário, incentivou-os a acreditar, a sonhar e a viver os milagres. Jesus, ele fez discípulos, e esses discípulos que ele fez, incendiaram o mundo do seu tempo, não botando fogo em Roma, mas pregando que Jesus Cristo salva, batiza com o Espírito Santo, cura e voltará. Ganharam judeus, ganharam gregos, ganharam romanos, ganharam muitas almas naquela época, ganharam dentro da cadeia,
Dentro da cadeia, Paulo continuava sonhando, escrevendo cartas e edificando a igreja espalhada pelo mundo da época. Homens que sonharam. Homens que sonham são homens dos quais o mundo não é digno. São pessoas que acreditam. Os missionários que vieram para o Brasil, talvez eles não viram a multidão de crentes que tem hoje. Os nossos missionários da Quadrangular, americano, Harold Williams, e o seu colega, que eu esqueci, Boatry, né? O Harold Williams pegava a sua guitarra e cantava uns hinos, aprendeu e dava aula de inglês em São João da Boa Vista. Não tinha nenhuma igreja do Evangelho Quadrangular no Brasil. Mas eles se entregaram a um sonho, a uma visão, eles sentiram uma necessidade de evangelizar esta nação. Lá em 1951, eles não imaginariam que a igreja Quadrangular seria uma igreja de mais de 3 milhões de membros no Brasil. Todo sonho, tudo aquilo que é grandioso hoje, começou pequeno. Mas quem começou a sonhar, não parou e não desistiu. Eu quero que os meus filhos, os meus discípulos, os meus sucessores, sejam aqueles que vão para cima, serão aqueles que vão orar, que vão construir o templo, e que a glória vai descer. Os meus filhos ficarão com o meu legado. José, ele falou assim, lá no Egito ainda, eu vou morrer, e vocês guardem os meus ossos, porque nós estamos aqui no Egito, por socorro de Deus, a nossa família cresceu aqui, mas eu sei que aqui não é o nosso destino e o nosso futuro. Vocês vão sair daqui um dia, porque Deus prometeu dar a vocês uma terra, que não é esta. Então, quando isto acontecer, levem os meus ossos com vocês, para ser enterrado onde vocês estiverem. Isto é fé. O justo até morrendo tem esperança. Então talvez na sua vida, você diga assim, mas pastor, eu fiz tanta bestagem, tanta coisa errada, eu acho que não dá mais. Talvez você diga assim, pastor, eu caí, mas você precisa começar a declarar, hoje eu estou me levantando, hoje eu acredito que Deus fará o que Ele tem de fazer através da minha vida. Deus, o Senhor pode contar comigo que nós vamos arrebentar, Senhor, nesta cidade de Montemor. Há muitas pessoas necessitadas e o Senhor deu para nós o seu poder, o seu perdão, o seu amor, a unção do Espírito Santo, a virtude, a sabedoria, a simpatia, a empatia. Deus nos abençoou com toda sorte de bênçãos e nós vamos realizar o teu sonho nesta cidade, porque se Deus é por nós, quem será contra nós? O Salomão, o Davi morreu, o pai morreu, ele foi construir o templo, obreiro cristiano, fez nos moldes da planta certinho os espaços, colocou aquelas madeiras preciosas, aquele ouro puro, consagrou, colocou todo o altar, chamou todo o povo, chamou os sacerdotes, ele construiu o templo, algo maravilhoso, lindo aos olhos, e ele foi e orou a Deus. E quando Salomão orou a Deus, a Bíblia diz que a glória de Deus encheu aquele lugar. Ali estava a Arca da Aliança, ele realizou o sonho do pai de colocar a presença ali no templo, a Arca da Aliança ali dentro da casa de oração. E quando ele orou, a glória de Deus encheu aquele lugar, e os sacerdotes não puderam ficar em pé, por causa do peso da presença da glória de Deus naquele lugar. Aquela unção foi derramada. Ele depois faz uma oração de consagração, para que o povo que pensasse, orasse, olhasse ao templo em oração, Deus ouvisse. E Deus honrou e abençoou a vida de Salomão, o seu governo. Enquanto ele foi fiel a Deus, Deus cumpriu a sua dinastia, a sua promessa na vida de Salomão, irmão. Então, se a glória desceu, se as coisas aconteceram, é porque lá atrás alguém sonhou com que isso seria possível, que Deus teria um templo, seria construído um templo. E então, meu querido, assim também, aquilo que os nossos filhos vão dar continuidade, vão construir,
construir será maior do que aquilo que a gente está construindo. Aquilo que você tem obtido com esforço, os teus filhos vão conseguir com mais naturalidade. Há uma unção da parte de Deus para ser derramada, meus amados. Deus já tem levantado pregadores, pessoas jovens que têm sido usadas com inteligência e sabedoria, e às vezes a gente fica tentando explicar como é que pode isso com essa graça, como é que fala tão bem. É porque lá atrás alguém sonhou, alguém jejuou, alguém derramou lágrima, teve gente que orou, que jejuou, tem sangue aqui na construção desse prédio, teve gente que doou carro, teve gente que colocou os recursos inteiros, o salário inteiro para ajudar a comprar, né, o terreno, fizeram umas camisetas aí para ajudar a pagar parcelas. Já tem pessoas que no meu tempo aqui ajudaram a colocar aí as telhas, já fizeram tantas coisas, irmão, porque há um sonho, há um projeto, há uma visão, há um trabalho sendo feito com fidelidade. Você está aqui hoje porque é fruto do sonho de alguém lá atrás. Você está salvo hoje, batizado com o Espírito Santo, porque alguém lá atrás chorou, clamou por você, para que você fosse salvo, e é tempo de nós sonharmos e continuamos a sonhar. Deus não está morto, aleluia. Se coloca de pé, vamos fazer uma oração. Coloque a mão no seu coração, feche os teus olhos agora mesmo. Aleluia. Você faz bem em sonhar, minha irmã. Você faz bem em perdoar. É o teu filho, eu sei, fez tanta coisa errada, mas continua sendo teu filho. Você o gerou. Eu sei que você vai socorrer, porque você sabe que Deus tem um propósito para os seus filhos. Deus tem um propósito para a sua vida. Você que está afastado de Deus, afastado da igreja, volte a sonhar. Acredite, meu querido, Deus não se esqueceu de você, Deus não te abandonou. Volte-se para o Senhor, escute as palavras do Pai, do seu Pai, dizendo: olha, seja forte, seja íntegro, seja homem, sirva a Deus de coração, porque aquilo que eu sonhei, Deus vai realizar através da sua vida. Tem muitas almas nessa cidade, sua família, às vezes você está vendo aí seu marido gastando todo o dinheiro com bebida alcoólica, durante a semana trabalha direitinho, final de semana bebe todas, briga com você, já chegou até a pegar uma faca, indo à sua direção, mas não é isso o sonho de Deus para ele, não. Acredite que Deus tem poder para transformar o seu marido, para transformar a senhora também, que muitas das vezes fica nervosa, frustrada com as coisas que ele não conseguiu, que vocês não conseguiram comprar durante a vida. Mas volte a sonhar. Deus tem o poder de trazer a realização dos seus sonhos. Seus filhos serão melhores do que você, se você se arrepender. Se este povo que se chama pelo meu nome se humilhar e orar, se arrepender, se converter, eu ouvirei, diz o Senhor. Eu vou perdoar os seus pecados, eu vou sarar a sua terra. Deus, Ele tem propósitos para nós. Deus não desistiu da gente, Deus não desistiu de você, pelo amor de Deus. Você querendo tirar a sua vida, não faça isso. Você está querendo brigar, se vingar, xingar, chutar o balde, não faça isso. O balde muitas vezes é uma bênção, é um instrumento de Deus, porque Deus quer tratar com você. Não é porque Deus disse não para você que Deus não é bom. Aceita. Se você recebeu o bem, por que não pode receber o mal? O Jó falou. Se Deus tem feito tanta coisa boa na terra, pastor, mas o meu vizinho prospera, as coisas vão bem para ele, se alegre com ele. Aquilo que Deus te deu, ninguém tira, filho. A palavra cheia, não é Salomão que é lembrado, é Davi que é lembrado. Você está entendendo? Porque você está deixando um legado. Toda a sua oração, a sua consagração, a sua dedicação ao Senhor não é vão no Senhor. Tudo aquilo que você tem pedido a Deus, as suas lágrimas, Deus tem visto. Deus tem visto a tua dor. Fecha os teus olhos. Deus tem visto o teu choro. Deus tem ouvido a sua oração. E Ele me pediu para dizer para você hoje que o choro dura uma noite, mas a alegria vem pela manhã. Que o seu tempo de angústia acabou, que novo horizonte está nascendo, novo nascer do sol, um novo tempo está chegando para você. Arrependa-se de seus pecados, confesse,
Deus, eu errei mesmo, eu fiz tudo errado, mas eu quero acertar agora. Me dá mais uma chance, me dá mais uma chance, me dá mais uma chance. A palavra de Deus diz que se nós confessarmos os pecados, Deus nos perdoa, Deus nos perdoa, Deus nos perdoa. Se a tua colheita tem sido amarga, o teu fruto tem nascido podre, plante novas sementes agora. É tempo de reconstruir, é tempo de renascer, é tempo de restauração, é tempo de milagres, é tempo de cura, é tempo de maravilhas, é tempo de ser cheio do Espírito Santo, é tempo, não é somente tempo de pandemia, de vírus, de ódio, de raiva, de corrupção, não, é tempo de amor, é tempo de paz. Ninguém pode impedir você de sonhar, a não ser você mesmo. Não dê lugar ao diabo, não dê lugar à derrota, ao desespero, dê lugar a Deus, dê lugar ao amor do Pai. Ele está derramando, pegou um balde assim, está derramando esse amor no teu coração, porque Ele te ama, Ele te chama pelo nome, dizendo: você é meu, você é minha, eu não te deixei, não te desampararei. Aleluia, glória ao teu nome.